Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Amém. Quantos têm um texto santo nesta noite? Queria te convidar para ler uma porção preciosa da Bíblia Sagrada que está em Mateus 11. Mateus 11. Eu vou ler a partir do versículo 25, está ali a partir do versículo 29. Mas eu vou ler a partir do 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: Te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, aos humildes. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, abre os nossos olhos, para que possamos contemplar a feiura do pecado, Senhor. Abre os meus olhos, para que eu enxergue o quão feio é o orgulho aos teus olhos. Abre os olhos dos meus irmãos, abre os olhos das minhas irmãs hoje à noite, para que possamos ver como o Senhor vê. É nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. A chave para nós entendermos a Bíblia não é um grande QI. QI é o quociente de inteligência que todos nós temos a uma maior ou menor medida. O entendimento da Bíblia não vem pelo conhecimento acadêmico. Conhecer a Deus, entender a palavra do Senhor, não vem através de uma grande capacidade cognitiva do intelecto, por mais estranho que isso possa parecer aos queridos. Esse é um grande equívoco de pessoas que pensam que irem ao seminário conhecerão a Deus melhor. Os fariseus e os escribas possuíam um conhecimento gigantesco da Bíblia. Eles memorizavam vastas porções, até mesmo livros inteiros, como por exemplo Levítico e Deuteronômio. Eles ensinavam e exortavam as pessoas a obedecerem a Deus. Porém, apesar do vastíssimo conhecimento, quando o tão esperado Messias veio, eles não o reconheceram. Até mesmo identificaram Jesus com o diabo. Pensaram que Jesus era Beelzebu, como está escrito em Mateus 9, 34, Mateus 10, 25. Confundiram Deus com Satanás. Imagina alguém que passou a sua vida inteira vendo Batman, viu a Batcaverna, gostava do Batmóvel, viu todos os episódios do Batman, e quando o Batman chegou, ele pensou: é o Coringa. É o equivalente ao que aconteceu aqui. O Coringa é o oposto, o arqui-inimigo do Batman. É o que os grandes intelectuais da época de Jesus fizeram quando o Messias chegou. Talvez você pergunte: mas, pastor, como é possível que tal engano possa acontecer? Como pode
tão respeitados gigantes intelectuais serem tão redondamente enganados? A resposta está em uma única palavra. Alguém sabe que palavra é essa? Orgulho. Orgulho. Os grandes intelectuais, os grandes gigantes do conhecimento bíblico da época eram estudiosíssimos, mas orgulhosos. Nós lemos, por exemplo, em João 5:39 em diante, as palavras do Senhor Jesus a eles: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam ter nelas a vida eterna, e são elas que falam a meu respeito. Ele diz: vocês estudam a Bíblia fala a respeito de mim. Puxa, Jesus não podia ser mais explícito. Vocês se entregam ao estudo das Sagradas Escrituras, elas relatam a mim, é o que Jesus disse. Contudo, vocês não querem vir a mim. Eu não aceito a glória dos homens. Eu sou humilde, Jesus diz. Mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus, porque são orgulhosos. Eu estou recheando para tornar claro o que Jesus está querendo dizer. Estou lendo Mateus 5. Vocês são orgulhosos. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitam. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês poderiam crer, afinal, se vocês aceitam a glória um do outro, vocês gostam de elogio recíproco? Me lembrei agora de pastor André e eu estamos adentrando a uma determinada sociedade aí, e eles se elogiam um ao outro, chamam um outro de acadêmico fulano de tal. Enfim, vocês adoram elogios recíprocos. Meu pai dizia que quando os juízes vão lá para o tribunal e chamam doutor, pois eles se exercitam nesses elogios recíprocos, mas não procuram a glória de Deus. Vocês não procuram a aprovação de Deus. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem vocês colocaram as vossas esperanças. Se vocês de fato acreditassem em Moisés, creriam em mim, porque ele, Moisés, escreveu a meu respeito. Jesus foi muito direto. Jesus foi muito direto e explícito com aqueles homens. O orgulho produziu e produz cegueira espiritual. Imaginem que os textos lidos semanalmente nas sinagogas relatavam exatamente o que aconteceu com Jesus, e os judeus passaram batidos quando o Messias chegou. Atos 13:27. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus. Atos 13:27. O orgulho cegou os fariseus de tal maneira a confundir o bem com o mal, o preto com o branco, o certo com o errado. Os grandes acadêmicos da época de Jesus o desonraram, e muitos acadêmicos de nossos dias continuam fazendo exatamente a mesma coisa. Qual é a maior doutrina do cristianismo? Se alguém perguntasse para você, vocês ensinam lá na igreja de vocês muitas doutrinas, né? Muitos ensinos. Qual é o maior deles? Qual é o ensino central? Qual é o pilar central do cristianismo? O pilar, o mais importante ensino é a doutrina da ressurreição. Nenhuma outra, existem outras importantes, a morte, o sepultamento, a ressurreição. Somos a igreja de Cristo, não há mais separação entre judeu e gentio. Existem muitas doutrinas importantes, mas nenhuma é tão visceral, nenhuma é tão importante como a ressurreição, encontrada abundantemente nas pregações de Jesus e seus apóstolos. Jesus diz, por exemplo, em Mateus 8:31,
que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. O primeiro sermão pregado na história da igreja enfatiza justamente a ressurreição, em Atos 2, 22 a 24. A ressurreição de Jesus é encontrada no segundo sermão, de forma igualmente incisiva. Vocês mataram o autor da vida, disse Pedro, Atos 3,15. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e nós somos testemunhas disso. Outros muitos exemplos poderiam ser dados, mostrando que a ressurreição é o ponto central e mais importante da doutrina cristã. Porém, muitos eruditos e acadêmicos negam e desonram a Jesus da mesma maneira como os acadêmicos da época de Jesus o negaram. Quando eu estava fazendo o meu segundo mestrado em Londres, uma das maiores autoridades que eu já conhecia em teologia, eu não sei se é a maior, mas uma das maiores, um dos poucos homens que eu vi dar aula com o texto hebraico e o texto grego em cima da mesa. E nós dizíamos qualquer passagem aleatória, Naum, capítulo 1, versículo 3, ele traduzia na hora. Uma sumidade teológica, assim, uma mente tremenda, um homem de uma capacidade extraordinária, sem dúvida, um gigante intelectual, doutor, professor, doutor, músico, pastor, Francis Watson, no King's College. Doutor Watson produziu um grande e elaborado argumento contra a ressurreição de Cristo. Eu estava na mesa entre os outros estudantes. Fez um discurso eloquente, erudito, rebuscado e aparentemente irrefutável, arguindo contrário à ressurreição física de Cristo. Em linhas gerais, dizendo que os discípulos fizeram da pregação da ressurreição o principal ponto do Evangelho para suscitar seguidores a Cristo. Quando ele terminou de fazer o argumento, quando ele terminou o discurso, eu disse para ele, um pouco intempestivo, eu disse: se é verdade o que o senhor está dizendo, então eu venho do Brasil, país do carnaval. O que eu estou fazendo? Eu estou desperdiçando o meu tempo. É melhor eu ir pular carnaval, encher a cara de cachaça e agarrar a mulherada lá da Marquês de Sapucaí. Porque Paulo diz, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É Paulo que diz isso. A nossa fé é vã. Por que eu estou citando esse exemplo? Por que razão eu estou citando? Eu estou dizendo isso para tentar meter na tua cabeça que não é conhecimento intelectual necessariamente. Não é porque você sabe muito, você lê muito de grego, hebraico, você leu a história da igreja, você frequentou um seminário, você fez 4 anos, depois você fez mestrado, doutorado em teologia. Não é isso que vai fazer você conhecer a Deus. Eu entrevistei muitos candidatos que chegavam lá no seminário e eu perguntava: por que você veio aqui? Por que você está começando o seu curso de teologia? O que te trouxe aqui no seminário? Ah, porque eu quero aprender mais. Você quer ser mais santo? É o que interessa, é ou não é, meus irmãos? Você quer ser mais santo? Porque se você quer encher a sua cabeça de informações, isso não vai te fazer necessariamente
conhecer melhor a Deus. Isso não vai necessariamente te levar a Deus. Quantos alunos lá no seminário eu vi, e continua, não só no seminário, onde eu fui reitor, em muitas casas teológicas, não é exclusividade, longe disso, existem instituições de teologia piores, muitas, mas quantos dos alunos chegaram lá um pouquinho atolados em imoralidade e saíram de lá mais imorais depois de 4 anos, saíram mais imorais do que haviam entrado e adquiriram um grande cabedal de conhecimento. Então não é através do academicismo, não é através de leitura de livros que você conhece a Deus. Esse tipo de coisa, esse tipo de engano, de se pensar que o conhecimento de Deus e da sua palavra vem simplesmente por meio cognitivo, isso aí Paulo condena quando ele diz: o mero saber ensoberbece. O mero conhecimento sem a piedade, sem o amor, ensoberbece. Mas o amor, diz Paulo, edifica. 1 Coríntios 8:1. É interessante que Paulo coloca amor em contrapartida à soberba. Por que razão? A resposta está em 1 Coríntios 13:4. O amor não se gaba, não se ufana, o amor não se ensoberbece. Vale repetir, a grande quantidade de professores de teologia, de pastores, padres, pesquisadores de religião e, pasmem, até mesmo missionários, sim, até mesmo missionários que não conhecem a Cristo, não temem a Deus e nem respeitam a sua palavra. O próprio Cristo diz: eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelastes a quem? Aos humildes, aos pequeninos. O Senhor revela os seus segredos aos humildes. Quer ver um nicho de engano enorme? Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de uma ciência chamada ciências da religião. Alguém aqui já ouviu falar nessa ciência? É muito comum, tem curso de ciências da religião na UEPA, por exemplo, em várias instituições onde eu passei, lá na universidade na Escócia, tinha um departamento grande de ciências da religião. Basicamente, é um grupo de incrédulos debatendo a respeito de Deus. É isso que eles fazem. Por que eu sei que eles são incrédulos, ímpios? Por causa dos valores que eles defendem. Como pode, eu pergunto, meus irmãos, raciocinando sobre como que o orgulho nos cega, e cega inclusive alguns crentes, como que a pessoa se diz crente, serva do Senhor, que ama, supostamente ama a palavra, e defende valores anticristãos? Não é incoerente isso? Não é absurdo? Como que a pessoa se diz alguém que ama Jesus e defende aborto, por exemplo? Não é incoerente isso? Não está fora? A pessoa diz que esse pessoal de ciências da religião é um exemplo maravilhoso, defende ideologia de gênero, casamento gay, defende esse programa progressista, que é diabólico, e ao mesmo tempo se diz cristão, cegados pelo orgulho. A Bíblia é o único livro do mundo cujo critério para entendimento não é QI, mas sim humildade. A humilde é revelado os segredos eternos. Lemos em Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Que texto precioso. A NVI, ouça a NVI, o mesmo versículo.
O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Tem coisa que eu compartilho só com a Betina, porque a gente é íntimo. Assim o Senhor compartilha os seus segredos com os pequeninos que são íntimos dele. Quando desejamos entender algo nas Sagradas Escrituras, devemos perguntar ao Senhor: Pai, o que quer dizer isso? Eu, como tendo a responsabilidade de pregar, frequentemente me vejo diante de textos de difícil entendimento. Meu Deus, me ajuda, como que eu vou, eu nem estou entendendo para mim mesmo, como é que eu vou transmitir isso para os teus servos? Eu não estou compreendendo isso, me ajuda. Meus irmãos, uma das grandes bênçãos do avanço de você conhecer melhor a Deus é a dependência do Senhor. Senhor, dependo de Ti, me ajuda. Ainda há pouco, depois que eu fiz o último atendimento da tarde, aí eu estava dizendo para o Senhor: Senhor, como é que eu vou pregar? Eu não sei pregar, eu dependo de Ti, papai. Me ajuda, como que eu vou compartilhar a Tua palavra com Teus servos? Me ajuda. E o Senhor tem me ajudado repetidas vezes. Quantas vezes o Senhor tem me ajudado? E isso nos torna íntimo do papai, porque Ele quer que a gente esteja dependente dEle. Ele não quer que nós sejamos orgulhosos, presunçosos. O orgulho é o contraponto da humildade, característica maior de Satanás. Todas as vezes que agimos com orgulho e soberba, manifestamos um pouco do diabo em nós. Devemos lançar fora todo sentimento de superioridade e altivez de nossos corações, a fim de nos parecermos com Jesus. Satanás se exaltou, Deus o rebaixou. Jesus se rebaixou, Deus o exaltou. Nós cristãos devemos seguir os seus passos para sermos humildes. O amor humilde, revelado em Cristo, é acima de tudo um amor baixo, circunspecto, humilde. Søren Kierkegaard, o grande filósofo dinamarquês, compôs uma belíssima parábola sobre um grande e poderosíssimo rei que se apaixonou por uma plebeia paupérrima e completamente iletrada. Ouça com atenção, belíssima parábola. Nesta parábola, um amor genuíno e totalmente feliz era uma impossibilidade, devido à grande distância financeira, cultural, linguística e social, e em todos os sentidos imagináveis. O maior abismo entre o rei e a plebeia era a impossibilidade do rei se fazer entender pela amada e vice-versa. As limitações da moça, daquela moça pobre, eram gigantescas. Era enorme a glória do bilionário rei. A pequenez da garota envolvia completo desconhecimento de um mundo de luxo, cultura, riquezas, relacionamentos e todos os apetrechos de um rei poliglota, general, um cultíssimo viajante mundial. A impossibilidade que estamos falando aqui não é física. Ele poderia mandar buscar aquela plebeia para morar com ele e arrancá-la da miséria e ela ser extremamente feliz, poderia tirá-la do barraco, de uma vida miserável, de uma existência de lutas, dor e necessidade, para uma vida de alegrias, conforto e segurança absoluta. Porém, embora o rei e a plebeia pudessem ser unidos fisicamente, eles jamais poderiam de fato se conhecerem, o que frustraria o amor entre ambos. Só havia uma maneira de haver um amor verdadeiro e completo entre o general, o rei e a moça. O rei bilionário deveria se humilhar ao ponto de se tornar como ela.
Ele teria que abandonar o palácio onde viveu toda a sua vida, disfarçar-se de camponês, encontrar uma forma de se mudar para a mesma vila onde a amada vivia, aprender o dialeto falado pela moça, aprender o dialeto da comunidade daquela garota, trabalhar entre os diaristas da vila, viver as mesmas agruras e dificuldades que os campesinos viviam. Daí então, ele teria que tentar se aproximar da garota e conquistar-lhe o coração, sem em momento algum revelar ser ele quem tinha sido. Por melhor e mais habilidoso que fosse o ex-rei, ele teria que trabalhar duríssimo para se rebaixar a um meio completamente diferente do dele e conquistar a mocinha sem levantar suspeitas. Qualquer desconfiança da parte da garota com relação àquele estranho poderia fazer com que seu interesse nele não fosse puro. O interesse dela poderia ser alterado. Ela poderia, se desconfiasse de algo, ela poderia ser motivada por interesses financeiros, culturais ou de posição. Aquele novo morador na vila teria que se humilhar ao ponto de se fazer igual a ela. Esse tipo de amor nos constrange. Foi este amor humilde demonstrado na pessoa de Cristo, que, embora sendo Deus, humilhou-se a si mesmo, escolheu nascer em uma estrebaria, escolheu uma família muito pobre, como demonstrado pelo tipo de sacrifício oferecido por Maria e José em Lucas 2:24. Este homem trabalhou duro para sustentar sua mãe e irmãos. Sua postura humilde está registrada em vários incidentes, como, por exemplo, montar em um jumento, ao invés de montar em um cavalo, lavar os pés dos seus discípulos. Paulo diz que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria se agarrar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a nós, a homens, e sendo encontrado em figura humana, humilhou-se ainda mais, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se fez igual a nós, a fim de conquistar os nossos corações, como esse rei da parábola de Kierkegaard fez com relação à mocinha que ele amava. Jesus fez assim a fim de nos conquistar e nos livrar de nós mesmos, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós precisamos viver para agradar a Jesus e não a nós mesmos. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados de si mesmos, como nós lemos no texto, obtêm descanso nos braços do Rei Jesus. O orgulho desagrada a Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Esse texto de Tiago, ele pode ser graficamente ilustrado por um carro e alguém segurando um carro que tem em uma ladeira. Você está tentando lutar contra um pecado, por exemplo, mas a mão de Deus está contra. Deus resiste o orgulhoso, mas dá graça, dá força, puxa o carro, te ajuda ao humilde, aquele que se vê como nada. Deus agrada em conhecer e ser conhecido pelos humildes. Graças te dou, Pai, diz o texto, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos.
porque foi do teu agrado. Todas as coisas foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho Jesus o quiser revelar. Versículo 27 mostra algo tremendo. Só Cristo pode revelar o Criador como Pai. Só Cristo, eu vou dizer de novo, só Cristo Jesus pode revelar Deus como Pai. Nenhuma religião do mundo pode conceder ao homem o conhecimento da paternidade de Deus. As religiões podem, na melhor das hipóteses, retratar Deus como um ser inteligentíssimo e poderoso, pois a própria natureza revela a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Porém, somente através de Jesus podemos conhecer a Deus como papai, meu paizinho, que me ama, que me quer, que me acolhe. O conhecimento de Deus não vem por capacidade intelectual, mas sim através de uma disposição mansa e humilde. De vez em quando eu troco algumas figurinhas com o senhor que toma conta do estacionamento, domingo de manhã. O nome dele é Francisco, um senhor humilde da Assembleia de Deus. Eu imagino que aquele homem nunca leu um livro de sistemática, eu tenho quase certeza. Mas ele está cheio de Deus. Ele está cheio de Deus. Toda conversa ele fala em Deus. Pastor, me vê aqui domingo de manhã quando eu estaciono. Pastor, levei o meu netinho na escola dominical. Pastor, o meu pastor Jeremias mandou lembrança para o senhor. Ele não fala em outra coisa que não seja, ele está cheio de Deus. Ele está cheio de Deus. Homem humilde. Imagino que ele deve ter feito pouco na escola secular, mas ele está cheio de Deus. Agradaste revelar aos pequeninos. Tu te agradastes a te dar a conhecer aos pequeninos, aos humildes. Toda a insegurança que sentimos, meus irmãos, medo, inferioridade, estresse, etc., tem a sua raiz na falta do conhecimento de Deus como Pai. Enquanto conhecermos a Deus apenas como Criador, Juiz, Benfeitor, ou qualquer outro atributo que não Pai, permaneceremos inseguros. Daí Jesus convidar os que estão cansados e sobrecarregados de ansiedade, para que se tornem como Ele, neguem sua vontade como Ele negou a dele, seguindo o seu exemplo de humildade e mansidão. Quando estivermos dispostos a descartar os nossos desejos e humildemente nos submeter aos planos e comandos de Jesus, acharemos descanso para as nossas almas. Desista dos seus planos, querido. Renuncie sua carne, abandone todos os seus pecados e você encontrará descanso no colo do Pai. Isso é uma prática diária minha. Senhor, me ajuda hoje a não pecar. Me ajuda, hoje de madrugada eu estava orando, me ajuda a atravessar esse dia, até eu deitar outra vez sem pecar, sem uma motivação errada, sem um pensamento errado, sem uma ação inadequada. Me ajuda. Nós não podemos fazer isso pela força do braço, meu irmão. Nós não temos força para isso. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Nisso, o cristianismo é diferente de budismo, de yoga, por exemplo. Que é você faz aí, vai até atingir o nirvana na tua força. O cristianismo não é isso. Você depende do Espírito Santo. Você depende da força do Senhor diariamente. Você está cansado e sobrecarregado com sua vida derrotada? Você está cansado da falta de poder em sua vida? Você está cansado de repetir os mesmos pecados dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano?
Esta é exatamente a pergunta que Jesus responde no versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que reconhece sua derrota, ao invés de culpar os outros, e se aproxima de Jesus humildemente, encontrará alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa é a nossa postura, sou manso e humilde de coração. E assim fazendo, achareis descanso para vossas almas. O discípulo de Jesus deve desejar aprender com ele inicialmente, não como pregar, não como evangelizar, curar, etc., mas a ser gentil, suave e humilde. E como que eu posso avaliar se eu estou crescendo? Como que eu posso me avaliar? Porque só dizer para vocês, eu dizer para mim, seja humilde, como existe alguma maneira de eu medir? Enquanto eu estava pregando Filipenses, penso que muitos dos irmãos acompanharam as pregações em Filipenses. Em Filipenses 2:3, está aqui a maneira da gente se avaliar. Considera todos superiores a ti. Considera as pessoas mais importantes do que você. Eu me lembro quando eu estava pregando esse texto, que está fazendo um bocado de tempo. Considera Filipenses 2:3. Considera todos mais importantes. Eu estava no sítio Geração do Rei, muita gente, e chegou um casal. O casal chegou, o esposo falou comigo, a esposa deu as costas, saiu. Imediatamente eu pensei, na minha tentação e na minha carne, quem essa garota pensa que ela é? Por que ela me ignora? O Senhor disse, considera ela superior a ti. Vai atrás dela. Eu me levantei, fui atrás dela, dei um abraço. Tudo bem? Tudo bem. Que bênção, é libertador. É libertador. Se a pessoa não fala contigo, e daí? Quem és tu? E daí que a pessoa não fala? E aí que a pessoa não fala comigo? Não é para eu considerar todos mais importantes do que eu. Você deve tomar iniciativa. Mas se a pessoa não trata você assim, como é que você vai crescer em humildade? Como que você vai desenvolver a sua salvação em temor e tremor, crescendo na mansidão e na humildade de Jesus? Eu quero dizer, isso aqui não está aqui, mas eu quero dizer que isso faz maravilhas no casamento. É uma glória. Quando a esposa diz uma coisa que talvez tu não goste, é uma glória. A esposa fala, glória a Deus, eu estou diminuindo isso. Seja rápido para pedir perdão para sua esposa, meu irmão. Rápido. Me perdoa. Mas não, eu estou errada. Nunca use se e nem caso. Se eu te ofendi, não. Caso eu te ofendi, não. Jesus estava todo certo e recebeu todos os erros sobre si. Você quer ter um casamento maravilhoso? Você quer ter o céu na terra? Você quer que o seu casamento seja o céu na terra? Se humilhe, considere a sua esposa mais importante do que você. É uma bênção. Eu testemunho na autoridade do Senhor Jesus diante de Deus. Vivo no céu porque tenho aprendido esses princípios. Esse princípio é para todos nós, não é só para pastor. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus está pronto a ajudar o servo manso e humilde, independente das tuas e das minhas imperfeições. Abandone-se humildemente nos braços do Mestre e você encontrará descanso. E você será muito feliz, em nome de Jesus, amém.